A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham por esse canal, Pastor Eliésio Vasconcelo. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Rafael. Hoje eu vou estar trazendo para você a nossa videoaula aí da revistinha da Escola Dominical, que nós iremos estar estudando agora nesse bimestre, outro período, né? Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, vitórias para minha e para sua vida. O ponto 1 da nossa revistinha, ele vem como tema prosperando em meio às crises. Eu quero te convidar para que nós juntos viemos fazer aqui uma oração, agradecendo a Deus, para que Deus venha abrir a nossa mente, amém? Para entender a sua palavra. Bendito Deus e eterno Pai, Deus, nós entramos mais uma vez na sua bendita presença, Pai, porque sabemos que a majestade, a glória é toda tua, Jesus. Mas neste momento, Pai, eu quero que o Senhor derrame uma graça sobre a nossa vida, abra a nossa mente, Pai, para que nós venhamos entender a tua palavra, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer conosco, Deus. Deus, habita em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar estudando o tema Prosperando em Meio às Crises. E eu vou estar fazendo a leiturinha da revistinha aqui. Os irmãos que vão nos acompanhar pela Bíblia, a gente vai estar estudando o livro de Gênesis. Ele traz aqui o livro de Gênesis 26, do 1 ao 6. Então vamos lá. O texto áureo diz: E apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse. Livro de Gênesis, capítulo 26, verso 2. Verdade aplicada da nossa lição diz: o estudo da vida de Isaac contribuiu no aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. O objetivo da nossa lição é: ponto 1, destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. Ponto 2, apresentar a importância da obediência do cristão. Ponto 3, mostrar que na hora da crise Deus sempre nos ampara. Glória a Deus. O texto de referência, livro de Gênesis, capítulo 26, verso 1. E havia fome na terra. Além da primeira fome, foi que nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse-lhe: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas esta terra. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Glória a Deus. Nós vemos aí o que nós iremos estudar, o tema da nossa lição. Ele é um tema que abrange todos os aspectos da nossa vida, prosperando em meio às crises. O ponto 1 da nossa lição, ele traz aqui a pedagogia de Deus. Deus prometeu a Abraão, ponto 1, que sua descendência seria como as estrelas do céu. Porém, neste momento, Abraão já deveria possuir quase 80 anos. E é preciso fé para crer que um senhor idoso com o agravante da esterilidade de sua esposa, em Gênesis 11, 30, possa gerar um filho, quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas Deus não é homem para mentir. Em Números
Livro de Números 23, 19. Então, como resposta divina, Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90 anos, foram pais de um menino por nome Isaque, que lhe trouxe grande alegria. Então, nós vemos aí o propósito de Deus em meio a tudo isso. A Bíblia diz que Deus ele fala a Abraão e lhe faz uma promessa. Olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Só que muitas das vezes, na nossa vida, nós não vamos, quem sabe, acreditar nas promessas. Promessas no qual Deus tem feito para mim e para a tua vida. Porque vão ser promessas que vão ser bonanças. Mas para o nosso olhar humano, é uma promessa que nós não vemos. Para o nosso olhar humano, nós vamos duvidar. Mas Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre a sua promessa. A própria Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que venha se arrepender. Então, no princípio, Deus vai lá e fala com Abraão. Diz, olha, Abraão, de ti, da tua semente, eu irei fazer uma grande nação. Então, começa aí a promessa que Deus fez. A promessa que Deus fez e a promessa que Deus faz conosco, ela se realiza na nossa vida. Se Deus tem uma promessa na tua vida, ela vai se concretizar. Se Deus tem uma promessa na tua vida, ela vai se realizar. E o ponto 1 da nossa lição diz assim: Deus sempre proverá recursos. O Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício seu único filho, Isaque. Então Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. Sua submissão a Deus fez com que ele levantasse bem cedo, aprontasse seu jumento, tomasse consigo 2 de seus moços e seus amados filhos, Isaque, seu amado filho Isaque, apanhasse lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, né? Onde cumprindo sistematicamente as ordens do Senhor. Começa aí, Deus ele vai provar. Sempre quem Deus tem promessa, ele vai provar. Deus ele prova a Abraão e pede o seu filho Isaque aí em sacrifício. Mas em nenhum momento eu vejo Abraão dizendo não para Deus. Abraão ele se prontifica em levar o seu filho. Abraão ele em nenhum momento ele se nega a fazer a vontade de Deus, mas confiando e tendo fé. Isso é uma das maiores demonstrações da Bíblia, que a Bíblia traz, de fé. É quando Deus ele pede aí o seu filho em holocausto. Ele pede o seu filho em sacrifício. Sabia que quem mais Abraão amava, Deus pediu ali. Deus, olha, eu quero Isaque, seu filho, em sacrifício. Então vemos aí Deus pedindo Isaque para que Abraão viesse fazer o holocausto. Então Deus sempre proverá recursos para a nossa vida. O ponto 1.2 diz assim: fé em meio à dor. A fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus. Durante a caminhada até o holocausto do sacrifício, Isaque pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que os guardava. Quando mais perto a vida de Abraão
podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Com sua atitude, Abraão ensina a Isaac que eles serviriam a Deus, provedor de todas as coisas. A fé em meio à dor. Eu imagino que Abraão, ao se deslocar ao monte o monte de sacrifício onde Deus tinha pedido que ele fosse, eu acho que quanto mais perto ele chegava, mais o seu coração era confiante que Deus ia prover, ali o cordeiro do sacrifício. Mas em nenhum momento ele hesitou em desobedecer a Deus. Então a fé em meio à dor, ela vai resultar em milagre. A fé em meio à dor, ela vai resultar em providência para minha e para a tua vida. A fé em meio à dor, ela vai resultar em Deus prover todas as coisas para a nossa vida. Quem sabe tu tem dito a Deus assim: Senhor, eu não aguento mais, Pai. Senhor, eu não aguento mais o que eu estou passando. Mas quem sabe é Deus te provando a tua fé. Quem sabe é Deus provando algo maior que Ele quer te entregar para a tua vida. Quem sabe é Deus provando o milagre para que venha a acontecer. Então a fé em meio à dor, ela vai resultar em providência. Porque nós servimos um Deus em providência. Nós servimos um Deus que Ele provê todas as coisas. E eu quero te dizer mais. O teu milagre vai depender da tua fé. O teu milagre, ele vai depender da tua fé. Recebe em nome de Jesus essa palavra. Ponto 1.3 da nossa revistinha diz assim: Isaac conhece o Deus da providência, ou da provisão, né? A resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Em Gênesis 22:8, este Abraão era o mesmo que tivera uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur, nos caldeus, mas era hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. Em Gênesis 22:3, diante da ação do Senhor em providenciar o cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. Eu posso dizer que Isaac, ele obedeceu. Ele obedeceu não somente à voz do seu pai, mas à voz de Deus. Isaac, ele estava completamente convicto do Deus que o seu pai servia. Porque acima de tudo a Bíblia diz que Abraão, ele era próspero. Abraão, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus. E sabe que eu vejo que Isaac, ele queria e desejava aquilo também para ele. Ele sabia que o Deus que o seu pai servia era um Deus que provia todas as coisas. Era um Deus de providência. Então nós vimos aí a primeira experiência de providência com ele. Nós vimos aí um Isaac que mergulha profundo para ver, para entender, para saber, para conhecer o Deus que serve. Então Isaac conhece o Deus da provisão. Nós vimos aí um Isaac que mergulha para conhecer a Deus. Quem sabe, meu irmão, você está precisando, assim também como eu, mergulhar para conhecer a Deus, mergulhar para conhecer as experiências com Deus, mergulhar para conhecer intimidade com Deus, para falar com Deus. Isaac teve essa experiência, ele viu o cordeiro, Deus proveu o cordeiro e ele pôde ver aquela provisão. Então nós vinhamos confiar, que a nossa fé ela vinha transbordar na nossa vida, de confiar em um Deus que servimos, em um Deus que pode todas as coisas, e que não há nada que Deus não possa fazer, e que não há nada que Deus não possa realizar. Amém?
Vamos passar para o ponto 2 da nossa revistinha. Vemos aí um Isaac que já cresce, um Isaac que conhece a Deus. Ponto 3 da nossa revistinha diz assim: a crise chega para Isaac. Depois da morte de seu pai e o Senhor curar a esterilidade de sua esposa Rebeca, a vida de Isaac tomou um novo rumo. E sabendo que o relacionamento de Isaac com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó, em Gênesis 25, 19 ao 23, vivendo este novo momento como pai, a terra enfrentou uma devastadora fome e Isaac buscou refúgio em Gerar, terra dos filisteus. Então nós vemos aí um Isaac que conheceu a Deus, vemos aí um Isaac que teve uma experiência com Deus, de saber qual Deus que o seu pai servia, o Deus da providência, o Deus do milagre, o Deus que pode todas as coisas, o Deus da prosperidade, o Deus da cura. Então nós vemos aí um Isaac que cresce e se torna pai de 2 filhos, né? Glória a Deus. Esaú e Jacó. No ponto 2 da nossa revistinha vai dizer assim: Deus te faz prosperar em meio à crise. Cedo ou tarde, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. Notemos que na vida de Isaac há momentos de fartura e de escassez, vivendo um momento de fome. E o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Em Gênesis 26, do 2 ao 3. A promessa era que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero, como Abraão, seu pai. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre o seu filho. Sobre esta ótica, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Então nós vemos aí Deus falando, né? Deus pedindo para que Isaac fique aonde ele está, em Gerar, na terra onde Deus prometeu. Se Deus fez uma promessa, irmão, para a tua vida, para te abençoar onde você está, permanece. Porque a promessa de Deus para a tua vida, ela não vai falhar. Ela pode tardar, mas a promessa de Deus, ela nunca vai falhar. E vemos aí um Isaac que permanece. Vemos um Isaac que obedece à voz de Deus. E muitas das vezes, as nossas escolhas, elas vão ocasionar no nosso futuro. As escolhas que você faz hoje de obedecer ou não a Deus, ela vai ocasionar no resultado da sua bênção. Ela vai ser o fluxo de chegar à prosperidade, à bênção de Deus para a tua vida. Então nós vemos um Isaac aí que decide permanecer. E a Bíblia diz que ele começa a prosperar, assim como a promessa de Deus foi de prosperidade para a sua vida. Olha, Isaac, fica aí que eu vou te abençoar aí mesmo. Quem sabe Deus está falando com você. Quem sabe Deus quer te dizer aí que você quer pegar suas malas e sair. Mas eu quero te dizer ainda hoje, Deus vai te prosperar onde você está, viu? Deus vai te prosperar no local onde você está. Vai depender das suas escolhas. Vai depender do tamanho da sua fé. Porque o Deus de providência, Ele é na tua vida. Amém? Vamos passar aqui para o ponto 2.2. Tomando decisões em meio crises.
Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida. No presente e no futuro, precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qualquer decisão iremos tomar. Não restam, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no quesito de fé e foram aprovadas. Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo, entre outros. Isaac também pode ser incluído nessa galeria. Deus foi bem claro, ele não deveria descer ao Egito, pois ali em Gerar ele seria abençoado com a sua escolha. Em obedecer e permanecer em Gerar, Isaac nos faz ver que, além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. A sua obediência, ela vai gerar o seu milagre. Obedecer a Deus gera milagre para a sua vida, tomando decisões em meio a crises, porque é em meio às crises que Deus está nos provando a nossa fé, as nossas vontades, o que nós temos verdadeiramente com Deus, porque a Bíblia diz que nós somos noiva do Cordeiro, nós somos noivos de Cristo. Como uma noiva espera para o seu noivo, nós devemos aguardar as promessas de Deus para a minha e para a tua vida. Fazer escolhas e decisões tem que ser guiadas por Deus. Você vai fazer a sua escolha de obedecer, de guardar os mandamentos, de servir a Deus em meio às crises. Quem sabe que nós estamos passando hoje está querendo te sufocar. Quem sabe o que nós estamos passando hoje está querendo te submergir sobre as águas, te deixar sem fôlego, para fazer com que você tome decisões precipitadas. Mas eu quero te dizer que o Deus que zela pela minha e pela tua vida é um Deus de promessas. E se Ele fez uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Se Deus fez uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de promessa. Amém? Vamos passar para o ponto 2, 3 da nossa revistinha. Avaliação do cenário. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Havia uma grande crise. Não era uma pequena anormalidade. Era tempo de escassez de alimento. E isso envolvia uma série de questões: empobrecimento, doenças e desequilíbrio emocional. Entre outros, podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à que passamos recentemente no mundo. Contudo mesmo em meio às crises, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros. O texto bíblico nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac chegou à atenção dos filisteus. Avaliação do cenário. Nós podemos dizer que Isaac ele estava em um momento difícil. Você olhar para um lado e olhar para o outro. Nós estamos falando de escassez, irmãos, mas era uma escassez muito maior do que a gente pensa. Quem sabe já não tinha mais pasto,
para alimentar os animais. Já não tinha mais água para beber. As lavouras já não estavam dando mais. Era uma escassez vivida e que isso proporcionava um grande problema emocional. Quem sabe Isaac ficava pensando: meu Deus, o que será de nós? O que será dos meus filhos? Eu quero te dizer que a promessa, ela tem que ser maior. Se a promessa que Deus fez na nossa vida, a fé, ela abranger todos os aspectos da nossa vida, nós iremos tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo. Eu vejo um Isaac que estava sendo guiado por Deus. Eu vejo um Isaac que conhece o Deus da providência lá no monte do sacrifício. Eu vejo um Isaac que vê a providência em meio à dor, que vê o milagre em meio à dor. Então as nossas decisões, elas têm que ser tomadas, guiadas pelo Espírito Santo, guiadas por Deus. Deixa que o Espírito Santo de Deus venha tomar de conta da tua vida. Deixa que o Espírito Santo de Deus venha guiar a sua vida. Amém? Vamos passar para o ponto 3 da nossa revistinha. Ele dá um aspas bem que devemos acreditar que a crise é uma porta de oportunidade para termos experiências com Deus. A crise da tua vida, quem sabe, é uma oportunidade para que você venha mergulhar no oceano de Deus, para que você venha conhecer a Deus de perto, para que você venha conhecer o Deus no íntimo, para que Deus venha falar aos teus ouvidos. Deixa Deus falar contigo. Deixa tua fé crescer, abranger todos os aspectos da tua vida. Amém? Vamos passar para o ponto 3. Prosperidade em tempo de crise. O fato da bênção do Senhor estar sobre Isaac era a razão de sua prosperidade, mesmo em tempos de crise. Em Gênesis 26:12, a Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades. Ponto 3.1. A prosperidade em tempo de crise dependerá da sua atitude. Convém sublinhar que a riqueza de Abraão, pai de Isaac, era muitíssima. Em Gênesis 13:12, por meio do relato das Escrituras, Isaac foi o único herdeiro de todas esta riqueza. Em Gênesis 25:5, diante dessas evidências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac não parou de trabalhar. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir as janelas do céu. Todavia devemos fazer a nossa parte. Então a prosperidade, ela vem com a ação. Deus ele é muito claro em dizer: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, né? Que as outras coisas elas vos serão acrescentadas. Deus ele nos põe em uma situação de: me busca primeiro, fala comigo primeiro, me escuta primeiro, me obedece, que eu abrirei as janelas do céu para que desçam bênçãos para a tua vida. Então nós vemos um Isaac que, mesmo podendo dizer que viveu e sempre esteve em meio à fartura, mas vemos um Isaac que chega o momento em que ele tem que jogar os braços e demonstrar
e fazer a vontade de Deus e não cruzar os braços. E não cruzar os braços em nenhum aspecto da sua vida. Vemos um Isaac que trabalha, vemos um Isaac que busca a Deus. Vemos um Isaac que tem intimidade com Deus. Amém? Ponto 3.2. A promessa de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Ponto 3.2. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando onde estejamos. Na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaac não se abateu e continuou cavando, mesmo vivendo um período de crise e diversas tentativas de lhe parar. Isaac perseverou. Assim como Isaac, devemos ter a certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre as nossas vidas. Quem sabe as pessoas, elas vão tentar entulhar os seus poços. Quem sabe as pessoas que estão ao teu redor e vendo a tua prosperidade e vendo o teu crescimento, elas vão tentar te parar. Elas vão tentar barrar a tua bênção. Elas vão tentar entulhar aí os teus poços de água viva. Mas eu quero te dizer que o Deus que promete, ele é o Deus que cumpre. O Deus que dá força também. Vemos aí um Isaac que não se abate. Vemos aí um Isaac que não deixa se abater pelas adversidades que a vida lhe proporciona. Vemos um Isaac que continua, que ia lá e cavava e limpava. Vemos um Isaac que não deixa se abater com as coisas que querem lhe derrubar. Que Deus possa lhe levantar, você que está abatido, você que está caído. Que a mão do Senhor, ela venha lhe levantar. Que a mão do Senhor, ela venha lhe pegar pela mão direita e lhe erguer novamente. Para que você não venha parar em meio à caminhada. Para que você não venha parar em meio às adversidades da vida que a vida tem lhe bombardeado. Mas que Deus, que o Senhor Jesus possa lhe levantar e lhe mostrar novamente o caminho. Não deixa ser parado. Não deixa se embaraçar com as coisas desse mundo. Mas seja renovado.